Olá, boa noite a todos, boa noite aos papais e às mamães, boa noite a todos que nos assistem e também boa noite aos que nos ouvem nesse momento. Estamos aqui agora para dar início à evangelização da quinta-feira da Sala 3 do Grupo Espírita Dr. Erma. Espero que vocês acompanhem, que entendam e que gostem dos comentários e as reflexões da noite de hoje, tá? Então vamos iniciar com a nossa prece, como nos é de costume. Todo mundo fechando os olhinhos, vibrando com a espiritualidade maior, com os amigos espirituais, com os nossos benfeitores. Então, estamos aqui reunidos em rede, pedindo a Jesus, a doutora Erma, Mãe Bendita, a irmã Sheila, sobretudo, a mentora espiritual da evangelização da Casa Dr. Erma, a sabedoria necessária, o discernimento necessário para falarmos um pouquinho mais acerca do Evangelho de Jesus, anotados no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos trazer reflexão para a noite de hoje. Então, que se dê por iniciado, seja permitido, que a gente dê por iniciado o estudo da Sala 3 da aulinha de evangelização do Grupo Dr. Erma na noite de hoje. Graças a Deus, muito obrigada por tudo e que possamos começar na paz do Senhor. Que assim seja. Então, meus amores, hoje nós vamos falar do capítulo 16. Eu espero que todos estejam com o Evangelho na mão, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente possa começar a reflexão da noite de hoje. Hoje a gente vai falar do capítulo 16, item 7, que vai falar da utilidade da riqueza. E vai falar, ele inicia dizendo assim, utilidade providencial da riqueza. Aí fala provas da riqueza e da pobreza. E aí, já nesse início, a gente começa a refletir. A riqueza é uma prova ou é uma bênção? Porque quando a gente vê um pobre miserável, a gente logo pensa que está numa provação. Mas e quanto à riqueza? É também uma provação? Porque aqui, logo no enunciado, Kardec coloca a utilidade da riqueza e provas da riqueza e da miséria. Então, vamos começar a refletir sobre isso já logo no enunciado. E vamos começar a nossa leitura. E aos poucos a gente vai refletindo acerca desses comentários. Então, item 7, capítulo 16, item 7, diz assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então, quer dizer, a razão já diz que isso não é possível, porque Deus não vai colocar nas nossas mãos algo que vai ter certeza que a gente vai falhar, que vai nos dar a certeza da nossa perdição, não é verdade? Então a gente já sabe que não é isso. A prova da riqueza não é algo que nos é dada, não é uma oportunidade que nos é dada para que a gente fale. Ao contrário, a riqueza tem uma utilidade, tem um objetivo maior. E vamos acompanhar o Evangelho para saber qual é esse objetivo? Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então colocou aqui a riqueza como prova e disse que é uma prova arriscada. Por que será? É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vaidade e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição,
Então aquele que era pobre e ficou rico, imediatamente esquece que já passou pela prova da pobreza. E aí, os que com ele a partilharam, os que ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Então a pessoa, muitas vezes, a gente não pode generalizar que cada situação é única, né? Muitas vezes a pessoa que passou pela prova da pobreza e agora consegue angariar recursos materiais, porque a gente está falando aqui de pobreza e riqueza material, e aí esquece que já foi pobre, esquece das pessoas que o ajudaram. Então, seria isso possível? Seria isso honesto? Seria isso justo? Você esquecer daquelas pessoas que ajudaram? Por isso que a riqueza é perigosa, porque às vezes a pessoa se envaidece tanto, fica tão egoísta, que esquece tudo que já passou na vida, né? Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que o torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Então, quer dizer, tudo na dose certa. Se Deus nos permitiu a todos nós, uns pobres, miseráveis, outros com alguns recursos, algum objetivo tem. E o objetivo é que a gente possa ajudar os nossos irmãos, que a gente possa impulsionar o progresso. Se somos empresários, que a gente possa abrir campos de emprego, vagas de emprego para muitos, que a gente consiga ser bom patrão generoso. Então, isso tudo é para nosso crescimento espiritual, porque a gente vai fazer bom uso da riqueza, e aí a riqueza vai ser útil, e também que a gente consiga, mesmo diante da riqueza que tanto nos envaidece, conseguirmos ser humildes em relação a isso. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer... Não, e a Titi até perdeu. Não pretendeu, que a gente lê e relê tantas vezes, né? Não pretendeu de certo... Então, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos seus bens terrenos é um obstáculo à sua salvação. Então, na verdade, Jesus não pretendeu tão somente dizer a ele, ó, desfaz de tudo que você tem, mas esclarecer aos nossos corações que se a gente tiver apego, né? Porque tem gente que fala, desfaz de tudo que tem e segue. Tá, tudo bem, Jesus, eu vou. Outros não, eu não posso, eu ainda tenho meus filhos, não, eu tenho esse carro que eu tô pagando, eu tenho uma viagem que eu ainda quero fazer, eu agora não posso. Então, a gente tem apego. Então, não, como se eu deixar as minhas riquezas, como que eu vou poder sustentar minha família? Como que minha família vai sobreviver sem esses bens? Então, a gente esquece que Deus, ele provê. O nosso apego material é muito grande. Então, Jesus quis dar exemplo justamente desse apego material, que a gente não deve ter. Então, Jesus, tá falando aqui, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. A gente não deve ter apego, a gente tem que usufruir. Se eu tenho uma casa boa, que eu consiga usar e ser feliz nessa casa boa, compartilhar com os meus momentos bons com a minha família, com os meus amigos, entendeu? Isso é importante. Agora, ter apego não. Sujaram minha casa, eu não vou convidar fulano porque suja tudo, eu não vou convidar fulano porque tem criança. Não pode ser assim, a gente tem que partilhar do que a gente tem, né? Partilhar com os amigos, né? E com todos aqueles que de uma certa forma precisam. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos. No entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então, o rapaz, ele pensava, eu fazia tudo certo, eu sigo os mandamentos, eu não faço mal a ninguém, então eu já estou fazendo tudo para agradar a Deus.
Quando Jesus disse, vende tudo que tem e me segue, ele pensou, poxa, eu quero a vida eterna, eu quero a salvação, mas não a esse preço. Eu quero sem fazer sacrifícios, né? O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. Então, na verdade, quando Jesus falou isso, ele estava propondo muito mais uma autoanálise do sujeito do que qualquer outra coisa. Porque a pessoa se sente confortável. Como eu me sinto, tenho certeza que muitas outras pessoas se sentem também pensando, mas eu já faço tudo certo, eu já sou honesta, eu já sou trabalhadora, eu já trato bem as pessoas, já fiz a minha parte. Se eu sou rica, que coisa boa, o problema é meu, mas eu não sou obrigada a dividir isso com ninguém, porque eu já faço tudo certinho, pago os meus impostos. Então, aos olhos do mundo, eu faço tudo certinho. Mas será que aos olhos de Deus, em sentimento, em desapego, em abnegação, eu estou fazendo as coisas certas? Então a gente tem que pensar também, refletir um pouquinho sobre isso, né? A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria o demais a condenação do trabalho, que a pode granjear, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então a riqueza é para a gente contribuir com o progresso. Se a gente tem uma casa boa num bairro simples, a gente monta a nossa empresa ali e oferece emprego para todo mundo daquele bairro. Então, e vai crescer, aí aquele bairro, a empresa vai crescendo e o bairro vai crescendo junto com a nossa empresa. Daqui a pouco já tem ônibus, já tem transporte na porta, já tem escola, porque uma coisa vai puxando a outra. Então a gente vai impulsionando o progresso. E também com os nossos exemplos e a convivência uns com os outros, a gente começa a formar uma comunidade mais solidária e mais generosa. E assim a gente vai crescendo também aos olhos de Deus. E também usando a nossa riqueza de uma forma útil para todos, né? A riqueza pode ser minha, mas tem utilidade para todos que me cercam. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Então, está anotado aqui, ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Então, colocou aqui a riqueza como um dom dado por Deus e deixando claro pra gente, não deixando dúvidas, que o homem dela abusa. Então, os nossos erros são frutos muito mais do nosso abuso, da nossa invigilância. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia sair de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não, é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento de progresso intelectual. Então, quer dizer, se ela não for, né, compete ao homem fazê-la produzir o bem. Então, a riqueza sozinha não vai fazer nada se ela ficar parada. Compete a nós movimentarmos a riqueza para fazer o bem. E se ela não for um elemento direto do progresso moral, ela é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente,
preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Então, gente, a gente tem que ter boa relação também com outros povos. Nós vivemos na América Latina, então a gente tem que ter boas relações com os nossos irmãos uruguaios, com os nossos irmãos paraguaios, com os irmãos venezuelanos e com aquelas nações que a gente entende que são mais necessitadas. Se a gente não pode materialmente enviar recursos para ajudar aquelas populações, que a gente seja um país acolhedor, um país que abrace esses nossos irmãos que vivem em outros países, mas são filhos de Deus como nós, que passam de repente por alguma aprovação no país deles e que se refugiam no nosso país. Cabe a nós atendê-los com generosidade, acolhê-los, até porque nós somos o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, nós cremos nisso. Então, por crermos nisso, devemos ter sim boas relações com todos os nossos irmãos de outros países. E por que não dizer nossos conterrâneos, porque todos nós habitamos o planeta Terra, estamos aqui para a evolução, para evoluirmos. Então a gente tem que impulsionar o progresso material, também o progresso moral, ajudando a todos que precisam e sendo também uma nação, fazendo parte de uma nação acolhedora, né? Então, estamos aqui. As relações entre os povos constituem necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fez-o criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de exceção, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas, com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, por que a riqueza é uma prova? Porque ela foi nos dada para impulsionar o progresso. O progresso da nossa região, o progresso para quem é rico, para quem que tem recursos materiais, para a gente pensar, para a gente não ter aquele apego e pensar no progresso da coletividade. Quanto mais a gente evoluir materialmente, a gente vai evoluindo também para e passo com a moralidade, sendo generoso, sendo amigo, sendo irmão, pensando no próximo, pensando em que a gente pode ser útil com os recursos que Deus nos deu. E assim a gente vai estar fazendo uma boa utilização da riqueza, usando a riqueza ao nosso favor. E usando a riqueza em nosso favor, não só no favor material, mas também dando conta dessa prova, né? Dando conta dessa confiança, desse compromisso de Deus conosco, né? Ajudando as casas de caridade, seja elas evangélicas, católicas, espíritas, fazendo assim, pensando no bem ao próximo, assumir um compromisso de ajuda, é sempre útil, né? Ajudar uma escola. Em tal bairro tem uma fazenda num lugar que tem uma escolinha e que essa escolinha não tem nenhum recurso, não tem quadro, não tem lápis para os alunos, não tem material, então todo ano eu vou financiar o material para aquelas crianças carentes. Então tudo isso ajuda e vai impulsionar no progresso e Deus está vendo a nossa intenção. E é Ele que sabe e sonda os nossos corações, né? Então eu espero que a gente tenha entendido e tenha refletido, que essa lição fique de reflexão para todos nós. Porque que aqui fala da utilidade da riqueza e também, além da utilidade da riqueza, porque que diz que a riqueza é uma prova tão séria como a da miséria, né? Então, eu sei que muitas pessoas, muitas vezes, não pensaram na riqueza desta forma, mas o Evangelho aqui, capítulo 16, item 7, nos trouxe essa reflexão a todos nós, para mim, para todos que me veem neste momento, que me escutam,
neste momento. Então, que essa reflexão seja uma reflexão diária. Como eu posso ser melhor com os recursos que Deus me deu? Não precisa ser um recurso material da gente ser muito rica também, sem exageros, mas que dos recursos que a gente tem, que a gente não abuse deles, né? Seja o dom que Deus nos deu, porque a cada um é dado um dom. E às vezes os nossos erros vêm justamente do abuso desses dons. Então, quero agradecer vocês terem ficado comigo até agora. Também quero pedir bênçãos especiais para todos que nos ouviram, para todos os lares aqui representados, para as crianças em especial, né? As evangelizandas da Sala 3, e para todos aqueles, né, que em algum momento param e refletem um pouco sobre as palavras de Jesus. Vamos fazer a nossa prece, então, de encerramento. Jesus, Mestre amado, Dr. Herman querido, Mãe Benedita, que nunca nos desampara, sempre nos acolhe, Irmã Sheila, mentora espiritual da evangelização da Casa do Dr. Herman, que estamos reunidos em rede, não fisicamente no mesmo espaço, mas sim, Jesus, no mesmo pensamento, com a mesma vibração. Então, humildemente, eu peço bênçãos especiais aos lares aqui representados, em especial para todas as crianças que nos alimentam com seu carinho, com seu amor, que elas sejam amplamente abençoadas, Jesus. Que todos nós possamos também nessa noite termos esse ensinamento de hoje como reflexão diária. Como posso ser melhor com os dons que Deus me deu? Como posso ser melhor com os bens que eu possuo? Então, possamos ser generosos, honestos, amigos e impulsionar, assim, o progresso. Primeiramente, como falou ali, o progresso material, mas que o progresso real, que é o moral, seja também impulsionado através dos nossos exemplos e atitudes. Muito obrigada por esses momentos, obrigada pela oportunidade de aqui estarmos. Pedimos a permissão para dar por encerrada essa pequena reflexão da noite de hoje. Muito obrigada, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria, que assim seja. Louvado seja Deus. Palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem pra levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável
responsável é você pelo que